Batalha dos Caminhões Queimados. Zé Pereira é filho do coronel Marcolino Pereira Lima. Marcolino não era de Princesa, veio para cá jovem ainda, pobre, com a família, com os pais dele. Primeiro ele veio para Triunfo, depois Princesa estava se desenvolvendo economicamente, ele veio para Princesa se instalar, os pais ficaram em Triunfo. Marcolino chegou aqui pobre, se tornou comerciante, depois casou, se tornou político, foi deputado, foi prefeito de Princesa, foi uma grande liderança, né? Marcolino foi quem construiu a liderança política da família Pereira, né? Que, repetindo, não era daqui. Marcolino nasceu em São João do Rio do Peixe. Depois da morte de Marcolino, em 1905, Zé Pereira veio assumir o comando político da família. Zé Pereira não era o filho mais velho, mas era talvez o mais preparado naquele momento. Era estudante de Direito no Recife, escrevia em jornais, era editor de jornal, então era um cara letrado, entendido, inclusive da cena política nacional, né? Quem estava na capital, no Recife, que era o polo político, comercial e intelectual do Nordeste naquele tempo. Os outros irmãos dele, de Zé Pereira, os filhos de Marcolino, cada um estava no interior e fazendo alguma coisa, tinha um no internato e tal. Zé Pereira veio assumir a chefia política da família. Essa motivação dele vir realmente, abandonando o curso de Direito, né, no 4º ano do curso de Direito, ou seja, nas portas de uma formatura, tem muito detalhe aí que se a gente for entrar, a gente vai conversar sobre isso uma hora, né? Questão de famílias locais, Florentino, Diniz e tal. E Zé Pereira viu que naquele momento ele tinha que vir com 22 anos de idade, em 1905, porque senão os outros grupos iam terminar dominando e ocupando espaço. Em política nós sabemos que é assim, né? Se você desocupa um espaço, alguém chega lá e ocupa. Ele não fica lá esperando você voltar. Zé Pereira veio assumir a chefia política local, era um homem pacífico, um bom amigo, gostava muito de ouvir, dava ouvido a todo mundo. Assim, eu não o conheci, lógico, mas todos os relatos, inclusive de adversários dele, que escreveram sobre ele, falam exatamente nesse sentido. Ele era um homem extremamente extrovertido, bem-humorado e gostava muito de ouvir as pessoas pobres, ricas, quem quer que seja. Ele dava muita atenção. E com isso ele construiu a liderança dele. Se tornou deputado estadual, foi deputado 3 vezes, foi cotado para ser vice-governador, então ele cresceu dessa forma, né? Casou com a sobrinha legítima, Xandu. Tem muitas Xandus na história, a gente tem que ter cuidado porque às vezes as pessoas misturam a Xandu, porque tem Xandu casada com Marcolino, tem Xandu casada com Zé Pereira, tem muitas Xandus na história, que era um nome comum na família na época. Ele casou com a sobrinha legítima, filho do coronel Marçal, Florentino Diniz, com a irmã de Zé Pereira, e por causa da consanguinidade eles tiveram 10 filhos, né? Sobreviveram 2 filhos, que é a minha avó, Dona Luizinha, filha mais velha, e o segundo, que era a Luiz Pereira, que foi deputado estadual, o doutor Luiz Pereira, que faleceu há pouco tempo, há um ano atrás, em 2018. Enfim, Zé Pereira se tornou essa pessoa, muito amigo de Epitácio Pessoa, muito amigo, influente demais na política estadual, na Paraíba naquele tempo. De 5 até 30, ou seja, durante esses 25 anos ele foi extremamente influente na política estadual. A gente tem fotografias e mais fotografias dos principais eventos do partido. Na época, Zé Pereira estava lá, enquadrado nessas fotografias, né, nesses momentos e histórias e tudo mais. Então ele era essa pessoa, né, muito generoso, sempre que fosse procurado por alguém para contribuir em alguma coisa, para ajudar, ele sempre chegava. Essa era a figura que a família conhece e que muitos, inclusive adversários, relatam sobre Zé Pereira. Extremamente inteligente também, né? Ele sabia fazer política, sabia fazer articulação política. É bom que se diga assim que a grande maioria, 90% dos coronéis do Nordeste naquele tempo,
que era a grande classe dominante, né, de política, comercial e tudo mais, eram os coronéis do Nordeste, eram analfabetos ou semi-analfabetos. Então, desqualificados às vezes, para uma liderança importante, para uma articulação com o presidente da República, com o presidente do Estado, naquele tempo como era chamado, o governador, com pessoas importantes. Zé Pereira, como tinha essa qualidade de articulação, de conhecimento, de leitura, de conhecimento jurídico, porque tinha sido estudante de direito, então ele sempre estava à frente dos outros coronéis nessa questão de articulação política, né? Ele sempre era respeitado e respeitado e utilizado por esses coronéis como liderança natural, né? E foi assim que ele se tornou um dos coronéis mais importantes do Nordeste. Da Paraíba, sem dúvida alguma, foi o coronel mais importante, diante de tudo que aconteceu em 30, né? Mas do Nordeste, com certeza, é um dos mais importantes. Para falar da Guerra de 30, algumas pessoas pensam que o que gerou esse rompimento de Zé Pereira com João Pessoa foi aquela questão financeira, né, alfandegária, as barreiras alfandegárias que João Pessoa impôs como governador, e o racha político com base na questão da formação da chapa. Mas já existia um estremecimento entre os dois há muito tempo atrás. Vou lhe contar dois fatos pessoais que muito maltrataram João Pessoa com relação a Zé Pereira. Num certo dia, um cunhado de Zé Pereira, casado com a irmã de Zé Pereira, ele trabalhava na mesa de renda da cidade de Monteiro, isso há muito tempo antes da revolta de Princesa, Inocêncio Nóbrega, esse cunhado de Zé Pereira, estava jogando baralho. A mesa de renda era o quê? A coletoria local, né? Em Monteiro. Estava jogando baralho com o pai de João Pessoa, que era funcionário também dessa mesa de renda. O pai de João Pessoa, que veio a ser presidente da República, presidente do Estado. E nesse jogo de baralho houve uma confusão e Inocêncio Nóbrega deu um murro na cara do pai de João Pessoa. E ficou essa raiva. José Pereira já era importante, deputado estadual e tal. Quem foi que bateu na cara do meu pai? João Pessoa perguntou. Um cunhado de Zé Pereira, de Princesa, né? Isso já é um fato pessoal, já tinha esse problema. Mas Epitácio, Pessoa contornou e deixou tudo calmo, até porque João Pessoa na época era juiz e tal, não era figura política ainda. Depois, mais ou menos nessa época, houve um assassinato em Recife. Um membro da família Pessoa de Queiroz, que eram primos de João Pessoa, e sobrinhos também de Epitácio, tal qual João Pessoa era, eles também eram sobrinhos de Epitácio. Um membro da família Pessoa de Queiroz, que eram muito amigos de Zé Pereira, muito amigos, compadres e tal, cometeu um assassinato, matou o médico Bandeira de Melo, em Recife, por causa de uma questão passional, uma história com uma mulher e tal. E esse médico Bandeira de Melo era familiar de João Pessoa, parente de João Pessoa. Quando ele cometeu esse assassinato, ele pediu fuga a Zé Pereira em Princesa. E veio para cá. Zé Pereira aceitou dar fuga a ele e disse: enquanto você for julgado, Princesa está à sua disposição. Se você for absolvido, você continuará morando aqui se assim desejar. Se você for condenado, naturalmente eu não posso manter você aqui, porque vai criar um problema para mim. Você tem que ir ou cumprir pena ou tomar destino. E ele aceitou as condições de Zé Pereira. Nessa sua estadia em Princesa, por exemplo, ele construiu essa casa onde nós estamos. Essa casa foi construída por essa pessoa que cometeu esse crime em Recife, veio para cá, construiu essa casa e ficou aqui. Aqui era conhecido como Palacete dos Pessoa de Queiroz. Depois aqui ele deu de presente ao coronel e disse que não tinha motivo ele manter essa casa aqui. Quando ele não utilizava, eles eram muito amigos e disse: coronel, fica para você essa casa e tal. E o coronel ficou com ela, depois passou para minha avó, que era afilhada de um Pessoa de Queiroz. Minha avó era afilhada e terminou ficando com ela a casa. Hoje pertence à minha mãe. São duas histórias pessoais. Tanto que um dia João Pessoa, antes de ser governador do estado, disse que tem 3 famílias na Paraíba que, se um dia eu for governador, ele já pensava bem antes em ser governador, se um dia eu for governador do estado da Paraíba, na época era presidente,
Se um dia eu for presidente da Paraíba, tem 3 famílias que eu vou ter que acabar. Pereira, Dantas e os Santa Cruz, se não me engano, de Monteiro. Ele dizia muito antes isso. Já tinha uma raiva contra Zé Pereira. E um ciúmezinho também, porque Zé Pereira era muito amigo de Epitácio Pessoa. Tio dele, né? É tanto que quando Epitácio Pessoa era presidente da República, lá no Rio de Janeiro, o rei da Bélgica veio para o Brasil participar das homenagens do aniversário de independência do Brasil. E a proclamação da República agora fugiu bem. Mas ele veio para cá, convite de Epitácio Pessoa. O rei da Bélgica na época era super importante no mundo, ele era muito respeitado e tal, e veio para o Brasil. E quem recebeu o rei da Bélgica descendo do navio no porto do Rio de Janeiro foi Epitácio Pessoa e Coronel Zé Pereira. A convite de Epitácio Pessoa, Zé Pereira foi para o Rio de Janeiro representando o estado da Paraíba. Ele era deputado estadual. E foi ele que foi receber no pé do navio junto do presidente Epitácio Pessoa. Então existia uma amizade muito grande de Zé Pereira e Epitácio. E uma pessoa, talvez, né, não gostasse muito disso. Então existia essa questão pessoal. Depois João Pessoa assume o governo como presidente. Antes dele assumir, algumas pessoas já diziam que ele ia dar problema, porque ele tinha um temperamento forte, ele era muito legalista, era contra os coronéis, e a realidade na época que quem mandava eram os coronéis. Você quer queira, quer não, era um mal necessário. Você estava instalado em Princesa, a 400 quilômetros da cidade. Para você ter notícia ou uma ordem do governo demorava 5, 6 dias, para poder um problema ir para lá e voltar a ordem. Então os coronéis tinham que tomar decisões aqui, né? Era um mal necessário, digamos assim. Eles se acabariam um dia. Mas João Pessoa queria acabar a liderança dos coronéis da noite para o dia. Assumir o governo e acabar a liderança dos coronéis. Aí eu sei que diziam isso antes dele assumir o governo, mas Epitácio, não se preocupem que ele tem telegramas de Epitácio dizendo isso. Não se preocupem que ele vai tratar os aliados com carinho. Não se preocupem que vai dar tudo certo. João Pessoa assume e foi o contrário do que Epitácio disse, né? Começou a combater todo mundo. Princesa tinha uma relação comercial, para vocês entenderem a questão alfandegária. Foi quando botaram o apelido de João Pessoa de João Porteira. Princesa tinha uma relação comercial, nossa região toda com Pernambuco, por questões geográficas e logísticas. A linha de trem passava bem aqui pertinho e era muito mais fácil a gente escoar a nossa produção agrícola da região todinha daquela época por Pernambuco. Recife era importante, Recife tinha porto, então toda a nossa relação comercial era com Pernambuco. Toda a relação. E João Pessoa não gostava disso. Achava que era afronta de Zé Pereira, sei lá, não queria fazer relação com a Paraíba e tal. E ele modificou todo o tratado tributário da Paraíba na época, aumentando os impostos, elevando absurdamente os impostos alfandegários e criando um problema muito grande para os produtores da época, né? Principalmente quem tinha relação com Pernambuco, com os outros estados. Quem tinha relação dentro da Paraíba não mudou nada, mas com Pernambuco, no nosso caso, ficamos quase quebrados, né? Nossa região ficou praticamente quebrada na época por causa disso. Zé Pereira ficou chateado. Zé Pereira era muito católico. João Pessoa mandou um projeto de mudança da Constituição para a Assembleia. E uma das mudanças que tinha era tirar do preâmbulo da Constituição o nome de Deus. Retirar, porque João Pessoa defendia o Estado laico, que o Estado não deve ter posicionamento religioso. Ele tinha essa mentalidade naquele tempo, já ele era legalista e tal. Zé Pereira era católico demais, fervoroso e votou contra a Constituição, votou contra a mudança constitucional de João Pessoa, votou contra o orçamento. João Pessoa apresentou porque tinha exatamente essa questão dos tributos, né, no orçamento anual e tal. Então começou a ter esses conflitozinhos assim. E toda reunião partidária que Zé Pereira não estava presente, João Pessoa baixava a lei em cima de Zé Pereira, né? E começou a ter esses problemas, mas eles continuavam aliados, publicamente aliados. Foi quando nasceu a questão da formação da chapa. João Pessoa dizia que ia tirar os velhos, né, os políticos velhos e colocar políticos novos, porque o povo estava querendo políticos novos e tal. Todo mundo ficou meio chateado, mas aceitou até então, né? Só que ele não tirou todo mundo. Um dos primos dele, um primo dele de João Pessoa, que era um político velho, ele manteve na chapa.
na formação da chapa. Então era 2 pesos, 2 medidas, né? Não dá. Mas todo mundo ainda foi aceitando. Assim, a definição política de Zé Pereira foi quando João Pessoa veio à Princesa, decidiu fazer uma visita aqui, ele, Zé Américo de Almeida e mais algumas pessoas, Capitão Alice Sobreira e mais um bocado de gente veio à Princesa. Tem até uma história engraçada sobre essa visita de João Pessoa aqui. João Pessoa sabia que Zé Pereira era um homem importante, que era um homem rico, que era um homem que tinha conhecimento, ou seja, era um coronel que tinha conhecimento do mundo, né? Lia muito, e disse aos assessores dele que queria impressionar, chegar aqui e impressionar e tal. Mandou comprar um carro zero, um Ford, acredito, um Ford americano, para chegar aqui em Princesa impressionando, né? Entrando nas ruas de Princesa, tal, todo mundo desfilando num Ford zero, aí todo mundo achando que era cor de outro mundo. Quando ele entra aqui na rua de Princesa, ele se depara com Zé Pereira com um Chevrolet zero. E ele se chateou com aquilo, né? Ele disse, mas rapaz, eu vim aqui para impressionar e o homem está chamando mais atenção do que eu. Aí ele se chateou, se levantou e Zé Pereira tinha preparado uma recepção imensa, um monte de cavaleiros aqui, 200 cavaleiros para receber o governador do estado, e banda de música, a cidade toda pintada, fitas e tal. Aí ele virou para o coronel e disse, olhou para os cavaleiros assim, estavam todo mundo de cavalo, e disse, são seus cangaceiros, coronel? O coronel disse, são seus eleitores, os eleitores de seu tio Epitácio Pessoa. Foi a resposta de Zé Pereira, né? Ele era um inteligente, não ficava calado, e João Pessoa provavelmente ia para outra afronta, né? Foi quando o Zé Américo puxou o paletó dele e disse, governador, vá devagar, que ele é um homem inteligente, não vá para a afronta não. E foi assim esse encontro dos dois aqui em Princesa. Ele chegou em Princesa à noite, conversaram, foram para um jantar e nada dele falar na chapa, na formação da chapa. Zé Pereira também não ia perguntar, o governador, não vou afrontar o governador, deixou ele à vontade. E dançaram, e tocaram música e tal, e teve jantares e tal. No outro dia de manhã, João Pessoa, coronel, vamos embora. Ele disse, tá bom, tá certo, e nada, vou deixar aí um papel aí com o capitão Alice Sobreira para ele entregar ao senhor, é da chapa, viu? A chapa, governador, disse, presidente, né? E saiu, virou-se de costas, entrou dentro do carro e foi embora. Não falou, só disse que era a chapa e tal. Zé Pereira também, que era educado, disse, tá certo, presidente. Quando João Pessoa já estava no carro, indo embora, o capitão chegou e disse, coronel, está aqui a formação da chapa. Quando ele abriu, ele viu que não tinha a presença do ex-governador João Suassuna, de quem Zé Pereira era extremamente amigo e irmão, compadres, um era padrinho de um filho do outro. E ele olhou assim e disse, a situação é muito difícil para mim. Aí ele disse, vamos acompanhar a gente? O convidou para acompanhar na caravana que eles iam visitar outras cidades. Não quero não, muito obrigado. E foram embora. Na mesma hora, Zé Pereira passou um telegrama para a capital, para o Palácio da Redenção, rompendo com João Pessoa. João Pessoa recebeu esse telegrama 3 ou 4 dias depois, quando chegou na cidade, na capital. Quando chegou lá, tinha um telegrama do rompimento de Zé Pereira. Ele se surpreendeu com a história, né? Por que a surpresa? Ele foi recebido em festa em Princesa, né? Uma festa que a Princesa nunca tinha visto na época. Multidão de gente na rua. Quando chega lá, um rompimento do coronel. E ele não imaginava nunca que seria aquela formação da chapa. Sabia muito bem, mas ele achava que o governador podia impor de qualquer forma e tinha todo mundo a aceitar. Aí ele mandou um telegrama de volta para o coronel, perguntando se aquilo era verdade, né? Se aquele rompimento era verdade. E o coronel mandou outro telegrama dizendo que é verdade, sim. Nós estamos rompidos. É importante lembrar que no meio, entre esse rompimento, entre esses problemas, do início do governo de João Pessoa até o rompimento, tentou-se muito contornar a situação. Tentou-se demais. Zé Pereira mandou inúmeros telegramas para Epitácio Pessoa, pedindo a intervenção de Epitácio, para conversar com João Pessoa, para que ele tomasse posições menos severas com relação aos seus aliados. Tem até um telegrama, Zé Epitácio ainda fez alguma coisa, mas na maioria das vezes se tornou omisso, né, com relação a tudo. Ele ainda mandou um telegrama para João Pessoa, e esse telegrama foi reproduzido em alguns livros,
que eu acho interessante o que Epitácio diz a João Pessoa. Ele diz assim, mais ou menos assim: João Pessoa, você está desprestigiando amigos nossos, aliados nossos, porque eles pecam determinados pecados, mais ou menos assim. E você está dando oportunidade a pessoas que foram adversários nossos, que cometem os mesmos pecados. Então você vai trocar cerco por meia dúzia. Se você é chateado com coronéis aliados nossos, porque eles são coronéis e tem o jeito dele de fazer política, esses coronéis vão romper com você. Vão se aliar a você outros coronéis que vêm com o mesmo pecado, com a mesma formatação política. Epitácio disse a João Pessoa, mas João Pessoa não deu conhecimento do telegrama e continuou fazendo o que achava melhor fazer. Era corajoso, verdadeiramente era corajoso, só que ele chegou num momento difícil no país e queria acabar com o coronelismo da noite para o dia era complicado, ele não era tão fácil assim como ele imaginava. Depois do rompimento, nas vésperas da eleição, em fevereiro de 30, ele achou por bem mandar tropas da polícia militar para assegurar as eleições, era assim que João Pessoa dizia. Quando essa tropa veio para o interior, chegou em Teixeira, foi o primeiro lugar que eles pararam, já era a terra dos Dantas, a terra de João Dantas, que vinha combatendo pessoalmente João Pessoa nos jornais, né? Era uma briga de jornais, de matérias e tal. Quando eles chegam em Teixeira, foi aquela confusão também do mundo Teixeira, né? Humilhação, mortes, enfim, a história conta muito bem sobre isso. Zé Pereira se sentiu ameaçado e de certa forma desrespeitado, porque os Dantas eram muito amigos da família. E Zé Pereira mandou homens deles também para defender os Dantas lá em Teixeira. E foi a primeira batalha que terminou sendo conduzida à Guerra de Princesa, né? A primeira batalha foi em Teixeira. Depois de Teixeira, a guerra foi desenrolando, né? Não era uma guerra, Zé Pereira não planejava guerra nenhuma, na verdade ele não pensava que ia chegar àquele ponto, mas ela foi nascendo, foi aumentando, foi se ampliando, a situação da Paraíba começou a ficar muito complicada. Para você ver, no auge da guerra, Zé Pereira chegou a ter perto de 2.000 homens lutando a favor dele. O governo da Paraíba a polícia militar da Paraíba naquela época tinha cerca de 880 homens, quase 900 homens. Então Zé Pereira tinha uma força bem maior do que a polícia militar da Paraíba toda. Pra você ver como ficou desproporcional. Aí você pergunta, mas por quê? Como o Zé Pereira chegou a ter tanta força assim? É importante lembrar que antes de 30, o povo princesense da região toda, de Água Branca a Manaíra, foi armada e municiada pelo próprio governo do estado para combater os cangaceiros. Então estava todo mundo tinha uma arma em casa, e munição em casa, e treinamento, tanto técnico quanto prático, porque ele lutou contra o cangaço. Não era novidade, Zé Pereira não precisou armar todo mundo. Claro que durante a guerra, quando começou a precisar de armas e de munição. Ele era muito amigo dos Pessoa de Queiroz. Os Pessoa de Queiroz foram eles, a família Pessoa de Queiroz, que fomentaram toda a Guerra de Princesa contra João Pessoa. Eles eram primos de João Pessoa, mas eram adversários totais de João Pessoa. Desde aquela morte do médico Bandeira de Melo que eu falei, né? Praticado por um Pessoa de Queiroz. O governo federal também ajudou a princesa. Negava que ajudava, mas ajudava a princesa. Por quê? Porque João Pessoa era candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. E o candidato a presidente da República do governo federal era Júlio Prestes. João Pessoa era contrário ao governo federal, que era o presidente da República na época era Washington Luiz. E Zé Pereira ficou a favor de Júlio Prestes, de Washington Luiz, a pedido da família Pessoa de Queiroz. Aqui em Triunfo tiveram a reunião política e Zé Pereira ficou contra João Pessoa depois do rompimento, lógico, né? Então essas histórias, durante a guerra, a Paraíba começou a ficar sem munição, tanto que fizeram uma campanha da bala para arrecadar munição, as mulheres conseguiram. O governo federal proibiu a Paraíba de comprar munição. A situação da Paraíba foi terrível, assim, do governo do estado. Não conseguia comprar arma, não conseguia comprar munição. Teve que fazer contrabando de munição para poder lutar. Enquanto isso, Princesa conseguia facilmente armas
munição, treinamento, gente, pagamento para bancar os soldados, os libertadores. Família Pessoa de Queiroz, muito rica, ajudou muito financeiramente, como o coronel vendeu bens seus e tudo. E muitas famílias princesenses venderam tudo para botar o dinheiro na guerra, né? Famílias ficaram pobres na época, vendendo animais e terras e tudo para botar o dinheiro na guerra, porque acreditavam na causa, né? É tanto que Zé Pereira pensava em compensá-los, né? Zé Pereira tinha um problema com a Standard Oil, que recebeu uma indenização muito grande, recebeu pós-morte, mas ele pensava, planejava em compensar essas famílias que perderam tudo na guerra em Princesa, né? De alguma forma ajudá-los. Enfim, houve a invasão de Teixeira, depois houve a invasão de Tavares. Algumas coisinhas no meio aí, mas vamos para Tavares, que é mais importante. A polícia conseguiu entrar em Tavares, o capitão João Costa entra em Tavares, invade Tavares, mas não consegue nada além disso. A tropa de Zé Pereira cerca Tavares e a polícia paraibana fica ali enfiada dentro de Tavares, sem ter como entrar dentro de Princesa, sem ter como sair de Tavares. Com menos homens do que o coronel, ele entrou com muitos homens, entrou com cerca de 150 homens em Tavares. Zé Pereira devia ter 60 ou 70 nas redondezas de Tavares. Depois ele conseguiu ampliar a quantidade de homens ao redor de Tavares. E ficou aquela situação, não sair do lugar. Uma guerrilha aqui, outra guerra ali, uma batalha aqui, pequenas, na grande maioria das vezes, quase, acho que todas as vezes, morriam 10 ou 15 policiais militares, morria um de Zé Pereira, ou ninguém. Porque Zé Pereira sempre, a tropa de Zé Pereira sempre estava entrincheirada, né? Conhecia a região, né? E soldados não. Eu sei que decidiram fazer uma tentativa definitiva. O governo do estado decidiu planejar uma invasão definitiva à Princesa, que ia liquidar a Princesa. Zé Américo de Almeida, que era o chefe militar da época, quem estava comandando tudo, era o comandante-geral da batalha, escreveu em seu livro que era contrário a essa invasão. Especialmente porque a polícia militar estava sem homens, tinha deficiência de homens. Quem existia já estava em seus comandos, né? Ascendente Feitosa, João Costa, todos os comandantes já tinham seus homens e estava todo mundo já enfiado de alguma forma na guerra. Não tinha homens para formar um super batalhão, um super comando que viesse definitivamente resolver a situação de Princesa. Mas alguém lá na Paraíba, alguém lá na capital, que era Paraíba, decidiu essa invasão definitiva. Vamos liquidar a Princesa, vamos resolver esse problema logo, essa guerra. E vamos liquidar o coronel Zé Pereira. Organizaram, saíram colhendo homens em todo canto, guarda civil, municipal, soldados aposentados, saíram juntando gente de todo jeito. E quem diz isso é Zé Américo de Almeida, comandante geral da guerra na época, da Polícia Militar, era Zé Américo de Almeida. Ele diz no livro dele, eram homens extremamente desqualificados, a grande maioria sem nenhum conhecimento de arma, inclusive. Tiveram que ter, na época, treinamento naquele momento. Juntaram a munição que deu, alguns caminhões que vinham trazendo essa tropa, e eles saíram em carreata da capital, pegaram grande parte em Campina Grande também e vieram. Um atrás do outro, colado, quase pregado. Passaram em Campina Grande, passaram em Itaperuá, tudo tranquilo. Passaram em Teixeira, tudo tranquilo. João Costa, o capitão João Costa, que estava em Tavares, comandando aquela situação de Tavares, e esperando esse povo chegar em Tavares, para se juntar à tropa de Tavares e invadir Princesa definitivamente, mandou uma informação para o comando geral dizendo que a estrada de João Pessoa, da capital, Paraíba, até Tavares estava livre, que eles podiam vir e estava livre. Ele não imaginava que Zé Pereira também tinha seus informantes, né? Zé Pereira também tinha espiões na capital que descobriu tudo, essa invasão toda. Zé Pereira sabia de tudo que ia haver essa invasão, o dia, por onde eles vinham, os caminhões, tudo. Zé Pereira sabia de tudo. Chamou o seu cunhado e sobrinho, Marcolino Pereira Diniz, que era o grande planejador, estrategista das tropas de Zé Pereira, e contou a ele, né? Olha, vai acontecer uma invasão, a polícia paraibana está organizando, vai ter uma tentativa de invasão e eles estão vindo na estrada, vão vir pela estrada e tal.
E Marculino disse, a gente vai fazer uma barreira para eles, vamos esperar antes. Aonde? Em Água Branca. Vamos esperar em Água Branca. Água Branca era um povoado que ficava mais distante de Princesa, pequeno, grande parte da população de Água Branca era rural, era um povoado que tinha 2 ou 3 ruas, então era muito fácil você retirar a população de lá, era rápido. Marculino foi antes, na verdade, ele, no dia da batalha ele não estava presente, ele organizou, mas ele não estava presente. Quem comandou a batalha foi Luiz Triângulo, Gavião e João Paulino, são os comandantes da Batalha de Água Branca, que foram lá realmente com 80 homens. Marculino mandou 80 homens e essas pessoas chegaram lá, mandaram a população de Água Branca se retirar, porque ia ter uma confusão lá, e eles montaram uma armadilha um pouco depois de Água Branca, ou seja, de Água Branca para Princesa, 1 quilômetro ou 1,5 quilômetro de Água Branca, montaram uma armadilha e se entrincheiraram esperando a polícia militar. A polícia militar saiu da capital e de Campina Grande com cerca de 200 homens, entre eles um feiticeiro, um pai de santo, que arrumaram para poder dizer que ele estava benzendo a tropa. Em Campina Grande arrumaram esse pai de santo, esse feiticeiro, e disseram a ele e ele disse a todos os soldados: vocês agora estão de corpo fechado, ninguém vai matar vocês podem ir tranquilo. Os cabas ficaram olhando um para a cara do outro, assim como se fosse, rapaz, esse negócio de corpo fechado. Não acreditaram muito no feiticeiro, e ele, para garantir, ele disse: eu vou com vocês, e vou na frente, vou no carro da frente. E vieram. Na época, chegaram a produzir um tanque de guerra em Campina Grande, para também fazer parte dessa expedição. Esse tanque de guerra era tão pesado que não conseguiu sair da oficina, então ele não veio junto dos caminhões, de pesado que era, não conseguiu sair do lugar. E esse povo veio, né? Chegaram em Água Branca, pernoitaram em Água Branca, dormiram lá. De manhã, quando chegaram em Água Branca, o povoado estava completamente deserto, tinha 1 ou 2 curiosos, um bêbado no meio da rua. Dormiram em Água Branca, pernoitaram. No outro dia não tinha nem como tomar café da manhã, porque não tinha ninguém nem para fazer. Conta Zé Américo no livro O Ano do Nego, que iam sair de 7 horas da manhã para vir para Tavares, mas houve um atrasozinho, porque parece que alguém roubou um chapéu de não sei quem lá. Zé Américo é que conta a história. Alguém roubou o chapéu de não sei quem e tiveram que juntar a tropa todinha para poder descobrir quem roubou o chapéu e tal, e o chapéu teve que aparecer e atrasaram por causa disso. Para você ver como eram pessoas despreparadas, né? Profissionalismo zero, né? Não eram soldados realmente que estavam na luta diária. E eu sei que eles decidiram sair. Quando eles andaram cerca de 1 quilômetro, Marculino tinha dado a ordem de que o primeiro tiro tinha que ser dele. Alguns livros contam que Marculino estava presente na batalha. Outros dizem que não, que ele não estava presente. Tem um dos livros que conta que Marculino deu a ordem que o primeiro tiro tinha que ser dele. E eu vou contar a versão desse livro. Todo mundo ficou esperando, os caminhões vinham, Marculino atirou, deu o primeiro tiro, e a partir daí foi bala até umas horas. A tragédia foi grande, morreu muita gente, cerca de 100 homens, é o que se fala. 100 homens morreram imediatamente. Um dos caminhões explodiu, ele vinha carregado de dinamite, uma das balas bateu no caminhão e tal, ou muitas delas, e esse caminhão explodiu, e aí foi a destruição total, né? E muita gente morreu, cerca de 50 a 60 feridos da polícia militar. Então a polícia militar foi completamente dizimada, né? Quem conseguiu fugir saiu muito ferido, e enfim. E quem não saiu ferido saiu psicologicamente atordoado, né? Não vou participar mais disso, é uma loucura, né? Dos 80 homens do Coronel Zé Pereira, 1 saiu ferido e 2 desapareceram. São as baixas do coronel, 3, né? 1 ferido e 2 desaparecidos. Conta-se que no retorno, é interessante contar também que a primeira bala de Marculino, conta o folclore, né? A primeira ou a segunda bateu exatamente na cabeça do feiticeiro, né? O feiticeiro morreu na hora. Você imagina, os cabas vieram para cá, na garantia de ter o corpo fechado por um feiticeiro, o feiticeiro foi o primeiro que morre. Mas os cabas se entregam na hora, né? Todo mundo, quem é que acredita mais numa vitória? Depois que houve a Batalha de Água Branca, a tropa de Zé Pereira estava voltando para a Princesa, se encontrou com
com uma tropa da Polícia Militar que vinha em socorro do povo de Água Branca, dos policiais em Água Branca, e teve outra briga lá, no meio como foi surpresa, né, parece que essa briga morreram 15 policiais, tiveram mais alguns feridos, morreram dois da tropa de Zé Pereira. E foi assim a Batalha de Água Branca. Eu conto muito, eu já falei muito, e os livros falam muito nisso, que foram 2 vitórias importantes. A de Patos de Irerê, foi quando a polícia invadiu Patos, depois Patos foi retomada, que foi planejada também, essa retomada de Patos de Irerê foi planejada também por Marculino Pereira Diniz, né, sobrinho de Zé Pereira, e a de Água Branca. Se Zé Pereira não tivesse tido essas 2 vitórias, em Água Branca e em Patos de Irerê, os dois extremos, provavelmente a história da Guerra de Princesa teria sido outra. A polícia teria invadido Princesa mais facilmente, talvez, porque foram 2 batalhas importantes. Vou falar sobre as estratégias de Marculino. Marculino tinha em mente a logística perfeita de todas as batalhas. Ele era estrategista muito, muito eficiente. Zé Pereira confiava muito no jeito dele de organizar tudo. Ele organizou 2 trincheiras principais, uma na frente e outra atrás. Então, o comboio dos caminhões, conta-se 12 caminhões, passou por essa primeira trincheira sem perceber, né? Alguns livros contam, e eu já ouvi falar dentro de casa, na família, que na lateral das estradas, Marculino tinha mandado fazer umas escavações, uns buracos assim. Porque se os caminhões, quando começasse o tiroteio, atrás e na frente, os caminhões iam tentar sair da estrada, né? Eles estavam no meio da estrada, visíveis, e eles iam tentar emburacar no mato. E quando eles tentaram, alguns caíram no buraco e ficaram imprestáveis, né? Não tinha como nem para frente nem para trás. Então o povo morreu, o soldado morreu, não tinha como não morrer, né? E Marculino planejou essa questão aí. É importante lembrar também assim que Água Branca era um povoado pequeno, tinha pouca gente. A população, quase 100% foi retirada a mando de Marculino, todo mundo saiu para não ter problema, para ninguém se ferir. E realmente ninguém se feriu em Água Branca, né? A batalha foi fora da cidade, a 1 quilômetro, 2 quilômetros da cidade, do povoado na época. Não houve ninguém de feridos em Água Branca. Conta a população de Água Branca que o que sobrou para Água Branca foi recolher os corpos, porque eram mais de 100 pessoas mortas ali e tal, 100 pessoas cerca, mortas e muitos feridos. Então é o que sobrou para a população de Água Branca, né? Foi essa questão do recolhimento dos corpos. E inclusive conta-se hoje que ainda se encontra ossada, né, de pessoas enterradas ali próximo de onde houve a batalha. A Batalha de Água Branca foi uma vitória muito grande, né, de Zé Pereira. Muito grande e assim, Zé Américo conta no livro, eu sempre falo o livro de Zé Américo, o livro de Zé Américo além de bem escrito, porque é Zé Américo de Almeida, né, ele era ligado ao governo, ele era comandante de João Pessoa. Então é bom falar do outro lado, que o outro lado dizia, né. Zé Américo conta que depois da Batalha de Água Branca, que foi uma derrota tremenda, ele disse que era contra, inclusive, a tentativa de invasão naquele dia. Ele conta que foi à capital paraibana, se encontrou com João Pessoa e percebeu João Pessoa mais velho, poucos dias depois da Batalha de Água Branca. E algumas pessoas próximas a João Pessoa disseram a ele, a derrota em Água Branca foi terrível para ele. Ele se acabou desses dias para cá e está muito entristecido com essa história. Então, foi uma vitória, se foi uma derrota imensa para João Pessoa, foi uma vitória grandiosa para Zé Pereira, né? Aquela batalha que aconteceu em Água Branca. Ela aconteceu no dia 5 de junho. No dia 9 de junho, Zé Pereira decretou Princesa território livre do Estado. Então, eu acredito que até estimulado por essa vitória de Água Branca. 4 dias depois, ele decretou Princesa território livre. É importante que ele diz que no decreto ele retroage os efeitos a fevereiro, né? Quando houve a primeira batalha. Só que o dia do decreto é 9 de junho, 4 dias depois da Batalha de Água Branca. Isso é interessante dizer porque, assim, como foi grandiosa a vitória em Água Branca, né, para Zé Pereira, e como foi grande a derrota para João Pessoa. Esse decreto, Princesa ficou independente do estado da Paraíba, via a formatação de um território livre, mas era submisso ainda à legislação
brasileira, né? A República Federativa do Brasil, na época Estados Unidos do Brasil. O decreto diz exatamente isso. Fica uma situação complicada. Alguns professores tentaram até explicar porque a Constituição da época dizia que falava em estados, não falava em territórios, e o território era uma coisa nova, era novidade no Brasil ser criado um território e se declarar independente de um estado. Mas como no próprio nome do decreto, no início do decreto, Zé Pereira diz que ali estava declarando território livre provisoriamente. Ou seja, Zé Pereira queria, na verdade, criar uma situação política de instabilidade. O que todo mundo queria era os aliados de Zé Pereira, os aliados do governo federal, era criar uma instabilidade total ao governo do estado, para que João Pessoa fosse talvez retirado do poder, né? Intervenção federal que o retirasse do poder. Para aí sim a coisa voltar ao normal, né? Para os coronéis e para as lideranças ligadas a eles na época. E esse decreto era mais um passo para essa instabilidade, para essa tentativa de instabilidade. Tem alguns telegramas trocados de Zé Pereira com as pessoas de Queiroz. Logo após essa publicação desse decreto, ele foi muito festejado, né? Pelos aliados de Washington Luiz e tal. Júlio Prestes tinha ganhado a eleição verdadeiramente, né? Getúlio Vargas perdeu a eleição que aconteceu. E todo mundo ficou eufórico, porque pronto, vamos agora acabar com João Pessoa de vez. João Pessoa que era a única centelha, assim, digamos, porque estava havendo uma guerra. Getúlio Vargas já tinha se recolhido no Rio Grande do Sul, já tinha esquecido a eleição. E saiu esse decreto, todo mundo pronto. Mais uma coisa que vai desestabilizar João Pessoa. Zé Pereira mandou um telegrama para as pessoas de Queiroz, contando que o próximo passo agora seriam outras atitudes institucionais, né? Ele falou, o telegrama até fala, um início de cobrança de impostos dentro do território, hino, jornal, bandeira, tudo isso aí era a previsão de realmente instalar o território livre de Princesa, né? Que compreendia Água Branca Manaíra na época. Seria um território e, quem sabe, logo em breve, seria reconhecido pela União e se tornaria um Estado. Essa era a história, né? Ou, caso João Pessoa fosse retirado do poder, Princesa voltaria a pertencer à Paraíba como era originalmente. Conta até uma história que João Pessoa tinha um ódio grande por causa dessa história do decreto. Quando os jornais pernambucanos iam fazer referência à Guerra de Princesa, diziam assim: o território de Princesa que está em guerra com o vizinho estado da Paraíba. Diz que João Pessoa pegava um ar danado com essa história, né? E como é que o vizinho estado pertence a gente e tal? Ele esbravejava com isso. E tudo conduzia para a intervenção federal, para a retirada de João Pessoa e tal. O que acabou com todos os planos de Zé Pereira foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa foi assassinado no final de julho por João Dantas, por uma questão meramente pessoal. Se fosse política, eu digo muito isso, se fosse política, João Dantas não assassinaria João Pessoa, porque politicamente João Pessoa estava sangrando politicamente, estava se acabando, sem dinheiro, sem recursos, sem armas, sem munição. A situação financeira da Paraíba terrível, João Pessoa ia se acabar politicamente. E era bom que ele sangrasse politicamente, né, para os adversários dele. E João Dantas, por uma questão motivado por questões pessoais, por causa daquela questão das cartas que ele tinha com a Anaíde Beriz e toda a publicação das cartas, ele se sentiu atingido, teve a sua honra atingida e decidiu matar João Pessoa em Recife. No dia da morte de João Pessoa, Zé Pereira declarou a guerra encerrada. Algumas pessoas até tentaram comemorar em Princesa, sem compreender, né, muito aquela história. E ele questionou essas pessoas: como é que vocês estão comemorando se nós perdemos agora a nossa principal motivação? Como é que eu vou combater uma pessoa morta? Eu estou aqui eu estou mantendo essa luta, que é o combate político contra João Pessoa. O que é que eu vou combater mais se ele está agora morto? E ele declarou a guerra encerrada. Poucos dias depois, o governo federal declarou intervenção federal em Princesa. O exército veio a Princesa com cerca de 300 homens, comandado pelo comandante João Facó, se não me engano.
desfilou sua princesa, 11 oficiais entraram em princesa, Zé Pereira abriu portas para esses oficiais, alguns deles chegaram até a casar em princesa, tiveram romances aqui, casaram, filhos dele nasceram em princesa e tal. E eles ficaram por um tempo aqui até outubro, quando eclodiu a Revolução, né? Assis Chateaubriand, conta-se que Assis Chateaubriand idealizou, após a morte de João Pessoa, uma possibilidade de um levante novamente. Como eu disse, Getúlio estava já esquecido dessa luta, né? Dessa batalha. É importante frisar que João Pessoa, candidato a vice-presidente da República, foi convidado a fazer uma revolução, caso perdesse a eleição. E ele negou, como eu disse já, João Pessoa era legalista, era jurista, tinha sido juiz e tal. Ele disse que não aceitava, queria assumir o governo pelas vias democráticas, mas por revolução ele não iria e tal. Então, com a derrota, Getúlio voltou para sua terra, para sua fazenda. Com a morte de João Pessoa, Chateaubriand, conta-se que Chateaubriand e mais alguns perceberam aquela situação como uma bandeira de luta e usaram o corpo de João Pessoa, desfilaram com o corpo de João Pessoa por todo o país para estimular o povo a se revoltar contra o governo federal, que não tinha nada a ver com o assassinato de João Pessoa. E assim aconteceu a Revolução. Quando foi em outubro, no início de outubro, a Revolução eclodiu, de 30, né? E Getúlio tomou o poder por um golpe de Estado. João Pessoa já estava morto, Getúlio virou presidente. Com a Revolução, com a assunção de Getúlio ao comando federal, a intervenção federal de Princesa foi retirada, foi desfeita. A polícia militar invadiu Princesa e acabou com tudo que você pode imaginar aqui. Perseguições, humilhações, assassinatos. A polícia militar, que estava com sede de Princesa, né, passou 5 meses, 6 meses quase tentando invadir Princesa e não conseguia. Da noite para o dia foi liberado tudo, né? O povo de Princesa já estava desarmado, porque com a intervenção federal todo mundo entregou suas armas. A polícia militar invadiu Princesa e foi aquela confusão grande. Zé Pereira percebeu que ia ser assassinado imediatamente, com certeza seria, retirou-se de Princesa e ficou foragido. Quando Zé Pereira teve que foragir, passou alguns anos fora, escondido, mudando de nome, correndo pelo Nordeste todo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, mudou de nome, acho que Antônio Lima, depois mudou de nome de novo, porque já estávamos confiando nele, quem seria ele e tal. Enfim, aí quando saiu a anistia, alguns anos depois do governo de Getúlio, Zé Pereira foi anistiado, inventaram até um crime contra ele, que ele teria assassinado uma pessoa, ele pessoalmente teria assassinado uma pessoa em Teixeira. Depois de um tempo, essa pessoa apareceu viva, não tinha, esse processo foi arquivado, não tinha crime nenhum. Ele foi anistiado dos crimes políticos que ele teria cometido e voltou à Princesa. E ainda fez política até sua morte. Até 49, ele faleceu com 64 anos. Ele não foi mais candidato a deputado nem nada, mas ainda fez política, não só Princesa, mas em algumas cidades da região, ele ainda contribuiu de uma forma ou outra. Ele morreu em 49, com 64 anos, de uma crise de apêndice, de uma apendicite aguda, né? Morreu na cidade do Recife. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro, ter conhecimento da sentença daquele processo que eu falei logo cedo, da Standard Oil, que ele tinha uma luta contra a empresa Standard Oil. Ele foi ao Rio de Janeiro, que era a capital do país, ter conhecimento da sentença que dava direitos a ele, ter direito aos bens dele que estavam bloqueados. E no retorno dessa viagem ao Rio de Janeiro, ele, em Arco Verde, parou para almoçar e teve um mal súbito. Foi para o Recife e descobriu que era uma crise de apêndice muito grave, e ele ainda passou 3 dias internado, opera, não opera, o coronel Zé Pereira, importante e tal, e ele terminou falecendo no hospital.